E olha só, Isadora Martins, o Instituto de Leitura Quindim, como sempre, né, tem uma série de boas opções de formação, de informação sobre literatura brasileira, né? E uma novidade que começa nesta semana, né, é o curso de leitura sobre as múltiplas facetas de Bartolomeu Campos de Queiroz. E o curso vai ser desenvolvido pela Lucília Soares e a Ninfa Parreiras. E para falar com a gente sobre essa opção de formação, está na linha com a gente, lá do Rio de Janeiro, a Ninfa Parreiras. Boa tarde, Ninfa, tudo bem? Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, Isadora, o pessoal aí do programa Café e Cultura. Muito obrigada por poder participar desse encontro aí com vocês agora de tarde. Pois é, boa tarde, muito obrigado por estar disponível. Ninfa, para te apresentar, eu fui olhar no Facebook e o currículo é extenso, então eu diria que tu é um bicho da literatura, né? Eu acho que assim dá para resolver de direito, né? Para falar também. Poesia Andarilha, que é curadora e roteirista na empresa Poesia Andarilha, foi professora, ou ainda é no SEAT, aí no Rio de Janeiro. Sim, sou professora. O SEAT é uma maravilha, e eu morei em Santa Teresa e lembro com carinho daquele lugar lá em cima do morro, especialíssimo. Ah, bom saber, que bom saber. Pois é. Ô Ninfa, tu e a Lucília têm eu acho que é uma agradável tarefa de apresentar as facetas do Bartolomeu Campos de Queiroz, esse escritor que é um nome fundamental para a literatura brasileira e a conversa com os públicos infanto, juvenil, enfim, todos os públicos, né? Mas tem um olhar especial para esse universo, não? Sim, Carlinhos, nós organizamos esse curso inspiradas numa obra que nós organizamos em 2013, logo depois que o escritor Bartolomeu Campos Queiroz faleceu. Nós reunimos vários textos de pessoas que conviveram com ele e tentando, né, revelar essas muitas facetas do Bartolomeu. O Bartolomeu escritor, o Bartolomeu que também foi editor de livros de literatura, que foi produtor cultural, que foi um pensador da cultura, foi um educador, um professor, um filósofo. Então, a nossa proposta nesse curso é trabalhar, claro, com obras do Bartolomeu, mas investigar também essas múltiplas facetas que ele nos deixou, né? Não somente da obra, mas dele mesmo, do profissional. Bartolomeu nos deixou um legado com mais de 60 livros publicados, grande parte desses livros premiados, né? Sim. Atualmente eles estão publicados pela editora Global, de São Paulo, e Bartolomeu escreveu histórias em poesia, em prosa, para todos os públicos, para crianças, adolescentes, adultos, textos ficcionais, textos poéticos, ensaios, artigos, crônicas, novelas. Então a gente está assim, diante de uma obra de natureza poética e eu diria de natureza filosófica. Com certeza. Que Bartolomeu sempre nos colocava, né, assim, se confrontando com o dilema da nossa existência, do tempo, da vida, da palavra desdobrada que nos faz pensar sobre o que estamos aqui fazendo. Certo. É para a gente muito bom planejar esse curso junto com o Instituto de Leitura Quindim. Como estamos ainda com essa pandemia, nessa situação que nos coloca em casa, eu acho que vai ser oportuno desenvolver o curso em 4 encontros noturnos de forma virtual, para que pessoas do Brasil inteiro possam participar. Certamente, certamente. Qual é a ideia? Vocês têm um cronograma definido para esses 4 encontros? Porque eu acho que é possível participar tanto dos 4 encontros como de alguns deles. Qual é a ideia? Como é que vai ser a sistemática disso? Conta pra gente. Exatamente, Carlinhos. A pessoa pode se inscrever nos 4 encontros, né? Que serão especificamente dias 18 e 25 de janeiro, nas 2 segundas-feiras de janeiro próximas, nos dias 1 e 8 de fevereiro
pela ferramenta Zoom, de 19 horas às 21 horas. E as inscrições precisam ser feitas com o Instituto de Leitura Quindim, esse instituto maravilhoso que nasceu aí em Caxias do Sul, mas que sopra literatura e leituras pelo Brasil afora. E a pessoa deve se inscrever pelo site do Instituto, né? Sim. Que é o www.institutoquindim.com.br. E pode também se inscrever em aulas separadas. Por exemplo, a primeira aula, vamos abordar a faceta do Bartolomeu como escritor e como editor. Durante um tempo ele trabalhou como editor em algumas editoras de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde ele nasceu e viveu. E assim sucessivamente, nas aulas seguintes, abordaremos sempre 3 livros dele em cada aula. Claro, não poderemos fazer a leitura completa dos 3 livros, mas traremos importantes trechos e fragmentos para ilustrar essa proposta que nós estamos trazendo, né? Nas aulas seguintes, vamos nos debruçar na faceta do Bartolomeu filósofo, do Bartolomeu produtor cultural, professor e educador, e o Bartolomeu também, que trabalhou com instituições de leitura, de literatura, a exemplo do Movimento por um Brasil Literário, um movimento que ele ajudou a criar na Festa Literária de Paraty, a exemplo também do ProLer, do Programa Nacional de Incentivo à Leitura, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Então, o Bartolomeu ele estava sempre muito ligado a instituições culturais e educacionais que trabalham em prol da promoção da leitura literária, né? Que trabalham fazendo essa divulgação da literatura, facilitando o acesso aos livros, às bibliotecas. Eu acho interessante porque agora, falando com vocês, eu fico pensando no Instituto de Leitura Quindim, que nasceu já depois que Bartolomeu não estava, mas que tem muito a ver com esse ideal do Bartolomeu, né? Certamente, se ele estivesse vivo, ele seria um grande parceiro do Quindim. Bacana. Eu ia justamente propor ou fazer esse comentário que, assim como o Quindim agora, o Bartolomeu era um grande ativista da leitura e da literatura, né? Que eu acho que isso é muito importante, né? Ter esse olhar, né? Perfeito, Carlinhos. Ele era um ativista porque ele estava sempre ligado a movimentos e instituições que trabalham com a leitura no Brasil, né? Claro que ele começou quando era funcionário da Secretaria de Educação do Estado, lá de Minas Gerais, mas ele se envolveu também com outras instituições e ele viajava muito, ministrava palestras, cursos, ele participou de várias campanhas de leitura e, inclusive, participou de livros. Ele, por 2 vezes, topou um trabalho importante, que é o livro Correspondência, por exemplo, né, da década de 1980, quando o Brasil estava revendo toda a nossa Constituição, né, e quando foi promulgada a Constituinte, ele fez um livro para o governo de Minas, que é esse livro Correspondência, um livro de cartas, cartas dirigidas a pessoas diferentes, né? Que vão falar dos nossos direitos, dos nossos deveres, de palavras para serem despertadas, palavra liberdade, irmão, terra, justiça, e palavras para serem colocadas para dormir, né? Que é justamente desigualdade, poluição, para você colocar para serem esquecidos. Sim, né? deixa eles e quietinhos já, né? É impressionante como que esse livro está atual, né? Como que esse livro a gente ainda lê como se tivesse sido feito para hoje, para agora.
Sempre se atualizando. Pois a Ninfa, nesse sentido, gostaria que você salientasse justamente a importância de termos iniciativa como esta, né, como esta formação que terá sobre o Bartolomeu, e para conhecer justamente as obras, né, desses grandes escritores, esse grande legado que nós temos também para a literatura nacional. E eu também gostaria que, nesse sentido, você deixasse sua visão, né, de como que você vê a literatura no Brasil hoje. Olha, a nossa literatura é uma literatura consolidada, principalmente em relação à literatura infantil e juvenil, com a qual trabalho já há quase 40 anos. Nós temos grandes autores premiados internacionalmente, né? A primeira autora é Lígia Bojunga, uma autora gaúcha de Pelotas. Ela já ganhou os 2 principais prêmios internacionais da área. Um deles equivale ao Prêmio Nobel de Literatura, que é o Prêmio Hans Christian Andersen, que ela recebeu em 1982, pelo conjunto da obra. Depois, em 2004, ela recebeu o Prêmio Alma, da coroa sueca, que é o Prêmio Astrid Lindgren Memorial Award, um prêmio que ela ganhou uma boa bolada de grana, né? Que inclusive impulsionou a criação da Fundação Cultural Casa Lígia Bojunga, que ela desenvolve, e da editora Casa Lígia Bojunga. E nós temos ainda mais 2 autores nacionais que ganharam esse mesmo prêmio Hans Christian Andersen, que a Lígia ganhou. É a Ana Maria Machado, que ganhou no ano de 2000, e o Roger Mello, que ganhou em 2013 como ilustrador. Então, essa literatura infantil e juvenil nossa é uma literatura com vários autores já que estão publicando há mais de 30, 40 anos, que se realmente fortaleceram ao longo dessas últimas décadas, com livros bonitos, edições bonitas, livros premiados no Brasil, fora do Brasil, traduzidos, né? E a nossa literatura também, de modo geral, voltada para o público adulto, é uma literatura bastante reconhecida aqui e internacionalmente, com vários autores premiados, como Milton Atum, Adélia Prado, Raduan Assar, o Veríssimo e outros, né? Sim. O que falta mesmo é uma política, né? Uma política permanente do governo de manutenção das bibliotecas públicas, de formação para os professores, uma formação permanente para os professores, né? Sim. E que os livros possam circular, porque um país como o nosso, desse tamanho, com tantas regiões e diversidades e deslocamentos difíceis, a gente tem que estar sempre trabalhando na divulgação dessa literatura pelo país. A gente precisa conhecer mais o nosso país pela nossa literatura, né? Que não deixa a desejar nem um pouco. Pelo contrário, toda essa miscigenação que nós tivemos, que nos constitui, ela está refletida na grandeza da nossa literatura. Justamente porque a literatura ela vem da tradição oral, do folclore, né? E nós temos um folclore de uma riqueza imensa, né? Que nos orgulha. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre voltando às nossas origens, às nossas produções literárias, aquilo que nos constitui, com o qual nos identificamos, e divulgar nossos autores. Vocês aí no Rio Grande do Sul têm uma tradição enorme de feiras literárias, né? Eu sempre vou já há muitos anos na Feira de Porto Alegre, de outras cidades também, como a de Caxias, a de Garibaldi e outras, né? Claro. E esse movimento que vocês fazem é muito importante, porque fortalece a cidade, fortalece os autores, os professores, o alunado, né? E é isso que a gente precisa fazer. A gente tem que manter esse movimento de circulação da leitura, da literatura, das obras, para que outros autores venham e esses que já aí estão continuem com suas obras sendo lidas e
divulgadas. Sim, e Ninfa me permite também colocar que é fundamental nesse momento a gente afirmar todo esse universo que você está falando, porque a conjuntura nacional, enfim, pelo menos, não a conjuntura nacional, mas enfim, alguns setores que estão empoderados, desconsideram muito do que foi construído como cultura brasileira, né, como legado e tradição, e artistas e criadores, e mesmo escritores. Então é fundamental a gente afirmar a importância desse legado nesse contexto que a gente está vivendo, não? Sim, Carlinhos, é verdade. A gente precisa valorizar esse legado, essa ancestralidade nossa, essa riqueza que nós temos, né, de produção literária, tanto para a infância e adolescência, quanto para os adultos, e fortalecer os editores, os autores, porque a gente tem uma área editorial muito desenvolvida e já disseminada, né? Há 30 e tantos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nessa área, era tudo muito concentrado em São Paulo, no Rio. Hoje isso está bastante disseminado. Aí no Rio Grande do Sul mesmo, vocês têm grupos editoriais de destaque já bem consolidados, mas com essas dificuldades das políticas que se interromperam, né, na área da promoção dos livros, muitas editoras se enfraqueceram, tiveram que se reduzir, que fechar, que se reorganizar. E a gente está vendo um número de pequenas editoras com características mais diferenciadas, com atendimento virtual, lançamento virtual, isso tudo acontecendo, mas eu acho que a população precisa valorizar, conhecer isso, né? Divulgar para que essas editoras se fortaleçam, os autores se mantenham e novos autores venham, né? Certamente. Ninfa, a nossa conversa certamente continuaria com muito mais temas, né, para a gente falar, mas a gente tem que fechar a conversa. Eu queria que você fizesse o convite, reforçasse o convite para participar desse Facetas de Bartolomeu Campos de Queiroz, esse curso online aqui com o Instituto Quindim. Olha, adorei estar com vocês, Carlinhos adora, no Café e Cultura. Muito bom estar no Rio de Janeiro, podendo falar com vocês aí no Rio Grande do Sul. Muito bom e também. E convidamos todos vocês para participarem, ajudarem a divulgar do curso Múltiplas Facetas de Bartolomeu Campos Queiroz, uma iniciativa do Instituto de Leitura Quindim, de Caxias do Sul, com as aulas ministradas por Lucília Soares e por mim, Ninfa Parreiras. Nós que somos estudiosas da literatura, que organizamos um livro, né, sobre a obra do Bartolomeu, estamos planejando um curso em 4 encontros e a primeira aula será no dia 18 de janeiro. Vocês podem fazer as 4 aulas ou aulas individuais. Esperamos vocês. Um abraço cheio de imunidades, que venham vacinas e que venha muita segurança e saúde para todos nós. Sim, certamente. Ninfa, ficamos felizes também de conversar contigo e sucesso aí no curso, e que a gente continue conversando num próximo momento também. Será um prazer. Muito obrigada, Obrigado também. Gostei muito de participar do Café e Cultura. Obrigado, ficamos felizes também. Um abraço, Ninfa. Tchau, tchau, até. Muito bem, agora faltando 20 minutinhos para as 5 horas da tarde, sem dúvida será uma experiência riquíssima, né? Sim, ela tem, né, tanto a Ninfa quanto a Lucília são experts na obra do Bartolomeu, então é uma oportunidade muito especial aí para o pessoal da literatura, professores da área, estudiosos ou mesmo aficionados da literatura. Vale a pena conferir esse curso que o Instituto de Leitura Quindim mais uma vez promove aqui, tanto para Caxias quanto para o Brasil inteiro, justamente pelas ferramentas virtuais. Isso nesse momento é muito importante e oportuno. Com certeza. Quem quiser mais informações, fazer a sua inscrição, é só acessar institutoquindim.com.br. Lá você encontra então as informações do curso Facetas de Bartolomeu Campos de Queiroz. Maravilha, vamos para o intervalo e voltamos já.